Fala, fiel torcida, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Vou falar um pouco do jogo que acabou faz pouco tempo, né? Corinthians e Guarani na Neoquímica Arena, mas também fazer um resumo do que foi essa primeira fase de Campeonato Paulista, essa primeira etapa da temporada 2025, né? Um jogo contra o Guarani novamente com reservas. Era de se esperar, né? Independente do papelão da quarta-feira lá contra o CV pela pré-Libertadores. Um time que, claro que é difícil, um time inteiro reserva, o time inteiro reserva jogar bem. Eu acho que tem alguns reservas que pontualmente podem jogar, entrar num jogo ou outro, substituir um, dois ou três jogadores quando precisar, mas é difícil também um time inteiro reserva e jogar bem. Acho que algum desses jogadores pode ser uma boa opção, o Maicon voltando, o Romero em alguns jogos, o Thales principalmente, que faz uma boa temporada, o Coronado, o Kaká que já foi titular, o Félix novamente não foi bem, principalmente quando ele joga com o Léo Maná ali pelo lado direito. O Léo Maná foi prometido para ele jogos, minutos, ele tem tido jogos e minutos, mas não tem ido bem. Acho que toca muito para trás, tem pouca coragem para jogar no Corinthians, e acho que essa é uma das posições que o Corinthians precisa. Acho que o Corinthians precisa de um lateral esquerdo titular, acho que o Corinthians precisa de um zagueiro titular, mesmo com o Gustavo Henrique voltando a ficar no banco como foi hoje. E o Corinthians não fez um bom jogo, até começa melhor ali, mas sem conseguir machucar tanto, faz o gol com o Romero, depois senta em cima do resultado, não consegue mais jogar, não consegue nem se posicionar para um contra-ataque e acaba tomando o gol do Guarani ali no final do primeiro tempo, quando já estava na cara que não estava bem no jogo. E quando, até pelo que falaram na transmissão, né, o Corinthians já, o Ramon já tinha chamado 5 jogadores do Corinthians, já mostrando insatisfação, né? E mostrando que esses jogadores, muitos deles não aproveitaram a chance que tiveram novamente de jogar com casa cheia na Neoquímica Arena lotada. E daí, bem nesse momento, acaba tomando o segundo gol. E daí, obviamente, mais ainda esses caras precisavam resolver e entram titulares. Breno Bidon voltando, Rodrigo Garro, Memphis, Yuri, e entra também o Alex Santana. O Corinthians melhora no jogo, obviamente, já tem uma chance com o Romero numa jogada do Memphis pela esquerda ali, que ele acha o Alex Santana, não faz, mas depois num escanteio ali, uma assistência do Garro, o Romero empata. O Corinthians tem outras chances, o Yuri tem duas que é até aceitáveis perder, mas uma outra, a terceira, não dá para não fazer o gol. O meu filho de 7 anos faria o gol. Era só empurrar a bola, ele tentou ir com o joelho todo torto, perdeu um gol inadmissível, um gol que não mudaria muito a história do Corinthians no campeonato, talvez se garantir até numa possível final, mesmo porque continua somando os pontos, né, para decidir em casa, mas ele perdeu o gol. E se fosse o Pedro Raul, se fosse o péssimo Héctor Hernandes também, que eu não sei até agora o que está fazendo no Corinthians, com que perna que ele chuta, qual que é a perna boa, qual a principal característica, e essa também é uma posição que eu vou falar mais pra frente, desculpa a empolgação pro mal, né, falando mal de um cara, mas o Yuri tem uma chance que não dá pra perder, cara, não dá pra perder, um gol que ia premiar a torcida que estava em grande peso na Neoquímica Arena, novamente casa cheia, um domingo, 6h30 da tarde, e é um gol que não dá pra perder de jeito nenhum. O Corinthians empata contra o Guarani, termina a primeira fase como melhor, né? Já garante até as semifinais o jogo em casa, né? Obviamente passando pelo Mirassol nas quartas de final, vai jogar em casa a semifinal também, que é um jogo só, muito importante. Mas novamente empata e deixa um sinal de alerta, né? Agora falando um pouco do resumo, acho que o Corinthians mesclou bem titulares e reservas nessa primeira fase do Campeonato Paulista, conseguiu pontos em jogos que não jogou tão bem, mas conseguiu outros em jogo que se pressionou, foi melhor,
que se impôs e acho que fez uma boa primeira fase garantindo a melhor campanha. Só que essa primeira fase também era uma fase de testes e acho que alguns jogadores não passaram nesse teste. Já falei aqui do Léo Maná, muito inseguro. Acho que o Félix Torres, se vier uma proposta, seria bom vender, seria bom tentar oferecer ele para algum futebol mexicano, ele é um jogador de seleção. Infelizmente ainda não deu certo no Corinthians e tem um salário alto, foi um custo alto. Um lateral esquerdo titular, porque quando joga o Bidu a gente sente falta do Hugo, quando joga o Hugo a gente sente falta do Bidu. Acho que o meio de campo tem boas opções, não precisa mexer. E acho que no ataque é um jogador de beirada para trazer uma nova opção tática para o time e um centroavante para ser reserva do Yuri, porque, como eu disse, o Hector, eu não sei nem qual a característica dele. O cara ainda não fez nenhum gol, não lembro de uma boa jogada dele, lembro de uns 2 ou 3 chutes a gol. E é muito pouco para um cara que, obviamente, por ganhar em euro, ser europeu, deve ganhar bem. Então, acho que o Corinthians precisa fazer algumas mudanças no seu elenco, pensando num segundo semestre, para entrar com chance de títulos em todos os campeonatos que ele vai disputar. Copa do Brasil, Libertadores, que tem um jogo quarta-feira importantíssimo, que eu vou falar também um pouquinho aqui, e Campeonato Brasileiro. Sobre quarta-feira, era um jogo que não precisava ter essa comoção, como a torcida gritou, quarta-feira, porque já era para ter aberto vantagem contra um fraquíssimo time venezuelano, mas o Corinthians preferiu jogar um jogo qualquer, não se impôs contra um adversário horroroso, e agora quarta-feira vai ter que fazer a parte dele bem feitinho em casa, que com certeza a Fiel vai estar lotando e apoiando o Coringão para conseguir essa classificação, não só na quarta, como no final de semana contra o Mirassol. É isso, acho que eu dei um resumo do que foi o jogo, do que foi essa primeira parte da temporada e do que vem pela frente na próxima semana. Valeu? Tamo junto, um abraço, boa semana. E não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, pra gente falar bastante sobre o Coringão. Amanhã tem o meu projeto, junto com o Henrique do Vai Timão e junto com o Léo do Casal Coringão. Então aqui no meu canal, amanhã, 9h30 da noite, tem a nossa live para falar sobre o Coringão. Valeu? Tamo junto, um abraço, vai Corinthians!